Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a esse workshop incrível que eu tô preparando para vocês. Um workshop que foi feito com muito carinho, com muito amor, para ajudar você que tá aí nessa caminhada. Eu coloquei essa música, gente, que eu adoro começar tudo com música, e essa fez parte desse começo, de onde eu comecei a ajudar pessoas que realmente queriam passar na prova da ANAC e seguir essa carreira que eu tanto amo. Então, para você que chegou aqui de paraquedas, para você que não me conhece, não sabe quem é a Bruna, eu tenho 25 anos, eu sou lá do interior da Bahia, numa cidade chamada Juazeiro. Eu não conhecia, gente, ninguém da aviação quando eu decidi que eu queria ser comissária de voo, e a aviação era uma realidade muito fora da minha vida. Mas se eu tô aqui hoje, se eu conseguir uma vaga em uma empresa aérea, mesmo não conhecendo ninguém, mesmo sendo do interior, mesmo nunca, gente, a primeira vez que eu voei de avião foi quando eu tinha 19 anos e eu consegui. Então é por isso que eu separei essa aula para mostrar a vocês como é possível e para falar para vocês um pouco de um assunto que vocês sempre me perguntam no direct, que é sobre disciplina, medo, insegurança para a prova da ANAC. Então é isso que a gente vai falar hoje. Mas para eu falar para vocês sobre disciplina, eu tenho que voltar um pouco na minha história. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, gente, foi a primeira vez que eu tive o contato com a profissão de comissária de voo através de um filme. Eu lembro que nessa época eu fazia peças voltadas ali para o público infantil, e nesse mesmo tempo eu assisti um filme chamado Voando Alto. Sendo atriz, eu já vi que eu queria fazer algo muito diferente, muito dinâmico na minha vida. E quando eu assisti o filme, eu falei, pronto, é isso. Porque no filme fala a história de uma menina que ela é do interior de um lugar, mas ela quer voar, ela quer conhecer o mundo, ela é muito determinada. Então eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Porém, gente, o tempo foi passando, eu vi que aquilo era uma realidade muito distante, até porque não tinha curso presencial na minha cidade, naquela época não tinha curso de comissária de voo à distância. Então eu acabei, muitas pessoas falaram pra mim, eu acho que também já falaram pra você, que você não vai conseguir, que você tem que ser loira, magra, de um estereótipo que hoje não existe na aviação. E eu acabei acreditando nisso e deixando o meu sonho de lado. Até que com 19 anos, gente, eu tinha uma insatisfação muito grande. Eu estava cursando um curso de farmácia lá na Universidade Federal da minha cidade, mas eu não conseguia me ver naquela profissão. Eu não conseguia me enxergar. E por muitos momentos, gente, eu só estudava porque eu tinha que passar naquela prova, porque já não era mais o que vibrava no meu coração. E nesse mesmo tempo, eu tive ali meu primeiro voo, quando eu tive 19 anos. Gente, 19 anos foi quando eu fui voar pela primeira vez. E ali eu me apaixonei, a aviação começou a fazer mais sentido para mim, e foi quando eu decidi fazer o curso de comissária de voo à distância, e tudo se encaminhou. Então, basicamente, foi assim que surgiu esse sonho. E por que hoje eu venho aqui, sou prioridade para falar para vocês sobre disciplina? Porque muitos de vocês me perguntam no direct, na caixinha de pergunta. Então, eu falei, não, antes de qualquer assunto que eu vá explicar sobre a ANAC, eu preciso falar sobre isso. Porque tem três coisas cruciais que vocês sempre me pedem e que tá tudo em conjunto, que é falta de disciplina para a prova da ANAC, para o inglês, o que quer que for, medo e insegurança. Por que a gente tem essa falta de disciplina? Primeiro, um dos maiores pilares, gente, que influenciam nessa falta de disciplina é justamente a falta de clareza do porquê. Muita gente chega para mim e fala, Bruna, eu quero ser comissária, eu quero ser comissária, eu quero... 90% das pessoas querem, sei lá, 10% dessas pessoas conseguem. Por quê? Porque não basta só querer. Você precisa ter um motivo, você precisa ter um porquê, você precisa ter um porquê. É esse porquê
que vai te sustentar na sua caminhada. Porque quando eu decidi ser comissária, mesmo sendo do interior, mesmo não conhecendo ninguém, mesmo assim, por que eu cheguei até lá? Por que eu consegui uma vaga? Porque, gente, eu tinha muito forte no meu coração. Porque eu fazia uma faculdade que não era o meu perfil, eu fazia uma faculdade que eu não me identificava, eu era do interior, mas minha cabeça sempre quis expandir, eu sempre quis proporcionar. Minha família é de uma origem muito humilde, então eu sempre quis, meu sonho sempre foi ver a minha mãe, o meu pai voando de avião pela primeira vez e conhecendo lugares que eu já tinha conhecido. Eu queria que a minha família um dia pudesse experienciar, viver em abundância, não em abundância de riqueza, mas em abundância de viver o mundo, de viver as experiências que eu já tinha vivido. Então, eu tinha um porquê, mesmo que não tivesse claro e nunca teve claro, eu nunca soube, gente, exatamente como eu ia conseguir, como eu ia chegar lá, mas eu sempre falava, eu só preciso que eles me vejam, eu só preciso da oportunidade de chegar até lá. E eu não sabia, eu nunca soube quando eu chegaria lá, mas eu tinha um porquê muito grande. Então, se hoje, para você não tem disciplina, você senta para estudar e você não consegue, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: por quê? E não pode ser superficial. Tem que ser uma vontade que move você. Tem que ser uma vontade, sei lá, porque eu quero proporcionar uma vida melhor para minha filha. Porque eu quero que um dia eu olhe nos olhos dos meus pais e eles se sintam orgulhosos de ter uma filha que conseguiu realizar um sonho. Porque eu quero olhar para mim e dizer que eu sou capaz e dizer que eu consegui. Porque quando você tem esse motivo, esse porquê, esse porquê, no meu caso pela minha família, isso te move, mesmo nos dias, gente, mais desafiadores que vocês tiverem, vocês vão conseguir continuar, porque vocês vão ter esse porquê, essa vontade muito forte. Quando vocês têm um porquê, vocês têm a clareza de como chegar lá, de por que chegar lá, entende? Assim que as coisas ficam claras, mesmo que você não enxergue hoje, você vai fazer as coisas acontecer, porque esse porquê é muito importante. Porque eu falei vários porquês aqui, mas por que eu não conseguia mais? Chegou uma época que eu não conseguia ter mais disciplina, que eu não conseguia mais estudar os assuntos da minha faculdade, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. E voar fazia sentido para mim naquela época e hoje. Então, o que é que eu quero que vocês parem e pensem agora? Anote no seu caderno, faça uma visão assim, o que você quer para sua vida? Hoje, como você se vê? Muita gente pergunta, inclusive em processo seletivo, isso. Mas como você se vê daqui a 5 anos? Pare para pensar, porque quando você fechar os seus olhos e você pensar, eu me vejo dentro de uma aeronave, eu me vejo recebendo os passageiros, eu vejo a minha filha entrando e viajando e conhecendo lugares que só essa profissão vai proporcionar isso vai ser tão grande para você que mesmo nos dias mais difíceis você ainda vai continuar. Porque esse porquê tá muito forte na sua cabeça. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em alguns momentos eu vou estar olhando para aqui pro lado, porque eu organizei um material justamente para ter essa linha de raciocínio e tá falando com você. Então a primeira coisa que eu falei foi disso, desse porquê. Essa vontade tem que ser clara, essa vontade tem que ser forte, muito forte no seu coração. A segunda coisa que atrapalha muita gente em não conseguir alcançar o sonho, em não conseguir passar na prova da ANAC, em não conseguir aprender o inglês, o que quer que seja onde você esteja hoje, é que, olha essa frase, gente, disciplina é sobre fazer 2 coisas 2.000 vezes e não sobre fazer 2.000 coisas 2 vezes. O que é que essa frase nos fala? O que é que isso nos diz? Que hoje, o que é que eu vejo? Muita gente, eu quero ser comissária. A pessoa começa a estudar inglês, a pessoa começa a estudar ANAC, a pessoa começa a estudar idioma, espanhol, a pessoa começa a estudar Libras. Então ela pega um monte de coisa e senta para estudar. O que acontece? Ela vai conseguir no primeiro dia, mas nos outros ela vai começar a falhar. E o sentimento de frustração vai ser muito grande. Por que vai ser muito grande? Porque, a gente não consegue alcançar e agarrar tudo ao mesmo tempo. Pelo menos na minha convicção,
Tudo tem que ser degrau por degrau. Na minha época, como eu saía de casa ali 6h30 da manhã e voltava 7h30 da noite, eu fazia um curso super corrido e na minha faculdade eu também trabalhava, o que que eu fiz? Não dá para agarrar o mundo agora, então eu vou focar no que é importante. Isso é crucial, gente. Quando você tá numa caminhada que você não pode agarrar tudo, agarre o que é principal. Então, o que aconteceu na minha época? Eu pensei o seguinte: se eu tiver ANAC hoje, eu consigo mandar o meu currículo para a empresa aérea? Sim. Se eu tiver só o inglês e eu não tiver a prova da ANAC, eu vou conseguir mandar meu currículo? Não. Então, o que é que eu fiz? O primeiro passo é a ANAC. Mesmo porque, gente, eu não sabia nada de inglês. Então, começar o inglês ali sem nem ter ANAC seria muito mais difícil e muito mais demorado para mim. Então, o que é que eu fiz? Foco. Degrau por degrau. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar a prova da ANAC, mesmo sem nem ter começado a estudar. Então, eu terminei o curso ali por volta de 25 de setembro de 2019, se não me falha a memória, e eu fiz a prova da ANAC no dia 21 de outubro do mesmo ano. Quando eu marquei a prova da ANAC, eu nem tinha começado a estudar ainda, mas por que que eu marquei? Já para me dar a pressão, já para me dar o foco. Tem muita gente hoje vai se preparar para a seleção, para passar numa empresa aérea e acaba não focando, acaba procrastinando. Por quê? Porque não sabe quando vai ter seleção. E quando tem seleção, a pessoa se desespera, porque a gente precisa de pressão. É por isso que quando eu falo, gente, que vocês vão estudar ali para a prova da ANAC, eu sempre falo: marque a prova hoje, mesmo que você nem tenha começado ainda, porque quando você marca a prova da ANAC, você tem uma pressão, você se coloca em pressão naquele momento. Por que que eu consegui aprender inglês? Porque estava bombando de seleção, eu vi as oportunidades fugindo de mim simplesmente porque eu não tinha inglês. E esse ano foi bem importante, bem histórico, porque pela primeira vez, depois de muito tempo, as empresas aéreas pediram o inglês como diferencial e não eliminatório. Então, quem tinha ANAC, gente, e não tinha inglês, já podia se candidatar. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, disciplina, gente, é sobre fazer uma coisa, só a prova da ANAC, mas estude muito e passe, porque depois que você consegue alcançar o primeiro degrau, gente, o resto você fica mais confiante, você fica mais segura, porque você olha pra você e você fala: cara, essa parte eu já consegui. Quando eu fui para a prova da ANAC, eu nunca pensei que eu ia gabaritar, eu fui para passar. E quando eu cheguei lá e eu passei, gente, eu pensei: se eu conseguir esse degrau, eu consigo todos os outros. Então, a primeira coisa que você precisa para ter disciplina é o quê? Ter clareza do porquê, ter clareza do porquê que eu tô fazendo isso e lembrar isso todos os dias. Qual a segunda coisa que você precisa ter? Foco. É a ANAC que eu vou estudar hoje, é a ANAC que eu vou me dedicar hoje. E depois você pensa no resto. Terceira coisa é: tenha uma linha de raciocínio nos seus estudos. Hoje eu vejo muita gente que: ai, Bruna, é complexo, a ANAC é difícil, e não é. Às vezes a pessoa erra limite de hora de voo, limite de pouso, que a gente também vai falar aí no workshop. A pessoa erra a jornada. Por quê? Porque como é que ela vai saber a hora de voo, limite de pouso, limite de jornada, se ela não sabe nem o que é tempo de voo? Ela não sabe nem o que é tempo de jornada, porque o estudo não tem uma linha de raciocínio. Por isso que eu gosto, por isso que eu amo da mentoria, porque na minha mentoria eu sempre construo uma linha de raciocínio e depois as pessoas falam: Bruna, eu fiz a aula com você ontem, hoje eu já tô acertando muitos simulados, já tô quase gabaritando. Por quê? Por que é simples, se torna simples para ela? Porque existe uma linha de raciocínio que a gente construi. Então, nos seus estudos, tem uma linha de raciocínio. Por exemplo, se você tem dificuldade no bloco 2, o que é que tem no bloco 2? Sistema de aviação civil, regulamentação da profissão, direito do trabalho, Código Brasileiro Aeronáutico. Então você tem que entender: tá, eu tenho ação no bloco 2, mas em que parte do bloco 2? Por quê? Porque você precisa ter essa conexão, você precisa ter esse raciocínio para entender onde está a raiz do seu problema, beleza? Então, como é que eu tenho disciplina? A primeira coisa é tendo a certeza e clareza do porquê você quer aquilo. Segunda coisa, faça cada parte por degrau, porque quando você consegue você garante a segurança para conseguir as outras coisas. E a terceira parte é: gente, mesmo que você não esteja claro, que você não consiga
ter 100% de confiança que você vai conseguir, pelo menos 1% você tem que ter. Porque o que eu vejo hoje, gente, que paralisa muita gente é a dúvida se vai conseguir ou não. É a dúvida de não acreditar em si. E quando eu comecei, eu não tinha, gente... Vocês acham que eu tinha 100% de certeza que eu ia passar? Lógico que não. Mas mesmo assim, eu continuei fazendo, porque 1% de mim acreditava que se eu trabalhasse arduamente, se eu estudasse, se eu me dedicasse, as oportunidades iam se abrir. E se abriram. Então, se hoje você pensa, ai, mas eu tô muito velha, ai, mas eu tenho um filho, daqui a 5 anos, gente, você vai olhar para trás e vai sentir culpa e vai sentir arrependimento por não ter começado hoje. Então, se 1%, 0,5% de você acredita que se você se dedicar com muita força, se você se melhorar a cada dia, você pode conseguir, comece hoje, porque a dúvida, gente, ela paralisa. A dúvida é o que faz você chegar para sentar e você pensa, eu não sei se eu vou conseguir. Não, você vai. Se eu que vim lá do interior, gente, não conhecia ninguém conseguir, por que você não vai conseguir? A gente só precisa acreditar 0,5% na gente, trabalhar muito, se dedicar, procurar uma pessoa que nos auxilie naquela jornada e acredite, as oportunidades vão se abrir, porque se abriram para mim, mesmo que de forma muito inesperada, mas aconteceu e eu sou a prova disso, sabe? Então, mesmo que você tenha 0,5%, não deixe a dúvida te dominar. Tenha certeza de que se você estiver trabalhando hoje arduamente, se você estiver se dedicando em fazer as coisas acontecerem, um dia as oportunidades vão e elas vão aparecer na sua vida, tá? A segunda coisa tá, Bruna, agora eu sei, eu quero ter disciplina, eu quero estudar, então a disciplina nada mais é que um hábito. Por exemplo, o nosso cérebro, ele sempre faz com que a gente gaste menos energia. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes todos os dias de manhã, alguém precisa lembrar para você que você precisa escovar os dentes? Não, você simplesmente vai lá e faz. O seu cérebro não gasta mais energia. Então ele não fica, sério que você vai escovar os dentes? Não, não escova os dentes não, que nem estudar. Não vai estudar não, fica ali no Instagram. Por quê? Porque escovar os dentes já se tornou um hábito para você. Então estudar tem que ser um hábito. É por isso que tem um livro chamado O Poder do Hábito, depois que eu li, isso mudou toda a minha realidade, que ele fala que pra gente construir um hábito, a primeira coisa que a gente tem que ter é um anseio. Lembra do porquê? Aquela vontade muito grande. Segunda coisa que a gente precisa ter é uma rotina. Eu sempre falo, sempre comece pelo bloco que você tem menos dificuldade. Por que, Bruna, começar pelo bloco que eu tenho menos dificuldade? Porque começar é a parte mais difícil. Uma vez que você começa, uma vez que você vai estudando ali 30 minutos e se torna um hábito, é muito mais difícil você procrastinar, é muito mais difícil você não continuar na jornada. Então tenha o porquê, estabeleça a rotina do bloco que você mais gosta e comece a estudar até que venha a recompensa. Outra coisa, outro motivo, porque muita gente para no meio do caminho, porque elas estudam, mas elas não veem a recompensa. É por isso que a mentoria que eu faço é direcionada com os assuntos que realmente caem, para que você não perca tempo estudando o que não vai cair e, consequentemente, a recompensa de realmente estar passando e gabaritando os simulados vai ser maior. Você precisa ter essa recompensa, você precisa ver que você está estudando e que realmente você está passando, porque só dessa maneira, tendo o porquê claro, a rotina de estudo todos os dias, mesmo que seja um dia de manhã, um dia de noite, um dia de tarde, mas mesmo assim você estudando e você tiver a recompensa, gente, é impossível alguém te parar. Por quê? Tá claro. Segundo, você tá estudando. Terceiro, você tá recebendo a recompensa. Tem vários dos meus alunos que quando passam na prova da ANAC, eles falam, Bruna, agora eu não consigo mais deixar de fazer simulado no piloto civil. Por quê? Porque se tornou um hábito, porque ela recebeu tanta recompensa que acaba sendo viciante. Então, isso é como estabelecer um hábito para você, mais uma vez, contribuir com a disciplina. E a outra coisa é o quê? O ambiente. Às vezes a pessoa quer muito, gente, estudar, só que aí o celular fica do lado. Aí o amigo chama pra sair no final de semana. Aí tem festa, aí tem Big Brother. É muito mais fácil, gente, a gente ficar no celular. Mas aí quando chega no final do dia, como é que você se sente? Você sente que você não é capaz, você se sente inseguro, você vê todo mundo realizando o sonho que você quer
que você sonha pra você e você não tá fazendo. E isso acaba com você psicologicamente. Então, o que você precisa mudar? O ambiente. Eu sou uma pessoa que, gente, não adianta. Eu não consigo produzir, eu não consigo estudar se o celular estiver do lado. Por quê? Porque é muito fácil. Se a gente tá estudando, que é uma coisa que requer energia, nosso cérebro não quer isso. Se uma hora ficar chato, você vai pegar o celular. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: bota o celular longe. Por quê? Porque daqui que você pensa, eu vou ter que buscar o celular, então vou ter que ir lá embaixo, vou ter que pegar o celular, e você acaba desistindo e começa a continuar. Do que chegar uma notificação ali, você, deixa eu só olhar isso, quando vê você já passou o dia todo. E lembre, gente, que a ANAC não é pra vida toda. É só uma vez, passou, já era, gente. E sabe? Então, se dedique. Se comprometa com você. O amigo tá lhe chamando, hoje, esse final de semana específico, eu não posso. Porque vai ser muito mais recompensador quando você olhar pra trás e ver que todo o seu esforço valeu a pena. Então, primeira coisa também, elimina tudo que te fragiliza, tudo que te bota a não ter essa disciplina. Se é o celular, tira do lado. Se é o Instagram, se é qualquer aplicativo, exclui só por aquele tempo. Só enquanto você tá se dedicando para aquilo. Eu não posso esse final de semana. Por quê? Porque vai ser muito gratificante depois olhar para trás e ver, cara, eu não saí naquele dia, eu não olhei meu celular naquele momento que eu deveria olhar, mas aí, passei na prova da ANAC, agora eu vou pro inglês. E aí você vai construindo essa segurança. E aí você vai se tornando uma pessoa mais confiante. Você olha para você e pensa, se eu conseguir aquilo, eu posso todas as outras. Então, elimine tudo que te fragiliza quando se trata do ambiente. A outra coisa que eu queria falar é, a pessoa pensa, Bruna, e agora? Eu sei, eu quero, eu tô com disciplina, eu tô com todo fervor, e agora eu quero começar. Por onde eu começo? Muita gente não sabe como começar. Você precisa de um planejamento. Agora que você decidiu que você quer estudar, você vai se planejar. Como é que você vai se planejar? Eu tenho um post, gente, no meu Instagram falando como estudar para a prova da ANAC. Eu falo todos os métodos de estudo, como começar. Agora, o passo a passo mesmo, assim, do que eu fiz para passar e gabaritar a prova da ANAC. Eu tive alunos que fizeram o curso de comissário de voo há 7 anos atrás, fizeram a mentoria comigo e passaram. Eu tive alunos que estudaram para a ANAC em 6 dias, que é o Jefferson, ele inclusive trabalha na empresa que eu vou hoje, que ele fez a ANAC em 6, se preparou com o meu material em 6 dias e passou. Tem um vídeo dele no IGTV do meu Instagram. Por quê? Porque depois que você decide, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um direcionamento de como estudar, do que estudar, o que realmente cai, como não perder tempo, fazer logo a prova e passar. Porque se você não tem um planejamento, se você não tem um direcionamento, por mais que você queira muito, você vai acabar desistindo. Diversas vezes, quando eu quis me preparar para a seleção, no começo ali, quando eu comecei a estudar para o inglês, eu precisei investir em uma pessoa que me ajudasse, me auxiliasse, porque assim eu sabia que eu chegaria mais rápido até lá. Então, Bruna, não tenho condição, eu tenho um material que eu preparei. Se a ANAC fosse daqui a um mês, o que eu faria? Mas se você tem condição, gente, invista em curso, nunca é demais. Uma vez eu tava fazendo um curso que fala exatamente assim, um batom, uma maquiagem, qualquer coisa que você compra, ele tem um preço, mas quando você compra um curso e você investe em você, é um investimento, não é um preço, é um valor que você tá colocando em você, entende? Então, se planeja, Bruna, não tenho dinheiro, eu tenho um material que fala da prova em um mês, mas se tem, vá, faça a mentoria, já tá quase próxima aí, se planeje e tenha um direcionamento. Então, ter clareza, eliminar tudo que te fragiliza pelo ambiente, se planeje, marque a sua prova da ANAC para que você tenha aquela pressão de dizer, e agora não tenho como adiar mais, já tá marcado, não tem como mudar. E aí você vai colocar sangue no olho e ir. Depois que você tem clareza do que você realmente quer, tá claro para você. Depois que você elimina tudo que te fragiliza, todo o ambiente, e depois que você se planeja, que você tem um direcionamento, que você tem, hoje eu vou estudar 2 horas isso, hoje eu vou estudar 2 horas aquilo, hoje eu vou fazer tanto simulado. Tudo isso agora, gente, é ação. É ação massiva. Já chegou a olhar, tem até aqui, ó. Depois eu vou compartilhar esse GIF com vocês no grupo e vocês vão entender da ação massiva, que não dá pra tirar a câmera aqui agora, mas tem uma parte do filme que, quando ela sai, né, eu vou mostrar pra vocês depois, ela faz assim, aquela pessoa que tá com sangue no olho. Já viu alguém que tá com sangue no olho? Você olha, fulana, para de estudar, a pessoa continua estudando, porque ali é ação massiva, ali você não tenha dúvidas.
de que aquela pessoa ela vai passar, de que ela vai conseguir, porque ela entendeu por que ela tem clareza e ela realmente quer. Ela eliminou tudo que fragiliza ela, tudo celular, amigo, naquele momento ela tá focando nela, que ela torna um hábito o estudo, que ela começa a ver a recompensa. Eu nunca me lembro, até mesmo no inglês. No começo eu não via resultado, mas depois que eu comecei a ver resultado, que eu via que eu conseguia falar, que eu conseguia me comunicar, ninguém me parava mais, porque a partir dali, depois do direcionamento, do planejamento, eu comecei a estudar muito, ação massiva. Todas as pessoas, gente, de sucesso que vocês veem hoje, que conseguiram alcançar, todas elas, depois que elas descobriram por que ela queria, depois que elas se planejaram, que eliminaram tudo que fragilizaram ela, com certeza elas tiveram muita ação. Com certeza elas estudaram muito, com certeza elas se dedicaram muito para chegar onde elas estão hoje. Então, depois que você descobrir tudo isso, não adianta, gente, é ação. E essa parte só você pode fazer por você. E lembre, daqui a 5 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. E a última frase que eu trago para hoje, para te trazer toda essa disciplina, tudo isso que eu venho falando eu coloquei aqui no material. Não deixe sonhos serem apenas sonhos. Porque se essa menina aqui, que era lá do interior, nunca tivesse acreditado 0,% nela, nunca tivesse feito as coisas acontecerem e não tivesse um porquê muito grande, ela nem ia estar aqui gravando esse vídeo hoje e falando com vocês. Então, às vezes, a ação que você não está tomando hoje vai impactar uma pessoa que você poderia inspirar também no futuro. E nunca deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Amanhã você pode se arrepender muito de não ter começado hoje. Então, se leve a sério, sabe? Se dedique. Faça coisa que só você pode fazer por você. Eu espero muito que essa aula tenha ajudado, que essa aula te dê força, que essa aula te dê disciplina para que você faça as coisas acontecerem, tá bom? Um beijo enorme e estamos aí no próximo dia do workshop, que já vai ser amanhã.